22 óbitos pela Covid. O total de mortos já chega a 161.170 no país. 3 estados apresentam aumento na média móvel de mortes: Ceará, Santa Catarina e Piauí. Os outros seguem em queda. Para a gente entender esse momento atual da Covid no Brasil e no mundo, estamos novamente com a médica sanitarista Karina Calife, que é mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e é professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Olá, doutora Karina, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é sempre nosso, doutora Karina. Vamos começar falando sobre um anúncio feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que junto com outras 3 instituições vai fazer uma análise chamada Rebracovid, para entender melhor a progressão da Covid-19 em seres humanos. Isso desde o começo da infecção até o desfecho. E esse estudo vai acontecer em 8 municípios, 5.000 voluntários. Por que é importante que a gente entenda, doutora, essa evolução da doença? A gente sabe muito pouco até agora sobre a Covid, né? Sobre como ela age no sistema humano, sobre como ela infecta, enfim, a gente tem poucas notícias. Esse estudo, poucas notícias não, poucas informações. Esse estudo ajuda a gente a desvendar esse mistério que é a Covid? Sim, Thalita, esse estudo, a importância dele é exatamente essa, que a gente possa conhecer um pouco melhor. A gente tem falado aqui o quanto que essa pandemia está há muito tempo, né? A gente está vivenciando isso e se esticou em relação àquilo que era a expectativa inicial, mas também o quanto isso é um tempo curto para a ciência, para entender um pouco melhor, né? Por que algumas pessoas vão tão bem com a doença, por que outras pessoas têm esse desenvolvimento mais inflamatório, essa resposta mais difícil, né, e complica bastante. É claro que nós já sabemos alguns grupos de risco, mas esse estudo ele tenta olhar como se fosse a história natural da doença. Então, eles vão pegar esses voluntários e vão olhar desde o momento da exposição ou da infecção do vírus durante um ano, como é que isso acontece, quais são as questões. Então, eles têm os testes mais sofisticados do ponto de vista de imunidade, processos inflamatórios, como é que aquela doença vai se desenvolver naqueles pacientes especificamente, como é que eles lidam, se tem sequela, se não tem sequela. Então, é uma ideia de entender tanto a história natural da doença, mas a história natural da doença em diferentes grupos de pessoas, né? Para a gente entender por que uma pessoa que é obesa tem um desfecho um pouco pior muitas vezes, por que se existem questões genéticas, mais imunológicas, na verdade, né? Mais pessoais, e também com isso a gente identificar antes, né, Thalita, quem é que tem um potencial maior de desenvolver doenças mais graves. Então, eu acho que esse estudo ele é muito interessante porque ele é um estudo um pouco mais qualitativo, se a gente puder dizer assim, do que quantitativo, desse que a gente tem visto quantas pessoas se infectam, quantos são de um jeito, de outro, qual a idade. Esse aqui é como é que isso acontece nas pessoas. Então, isso vai ajudar muito, tanto do ponto de vista da vacina, tanto do ponto de vista de isolamento, dos grupos que a gente vai ter que cuidar um pouco mais, tipos de medicamento, né? Então, acho que vai ser um estudo muito importante. E tocado pela Fiocruz, né? Que é importante que o Brasil esteja à frente disso tudo. Mas, de qualquer forma, a gente só vai ter resultados daqui a um ano, no mínimo, doutora. Os primeiros resultados, como toda pesquisa, do mesmo jeito que a pesquisa das vacinas, a gente vai soltando o que a gente vai aprendendo em fases, né? Então, quando você tem alguma coisa que já foi determinada, que está clara, que você publica, vai para os pares olharem, né? Essa avaliação entre pares que a gente diz, para ver se a metodologia está correta, e a gente começa a poder apontar algumas coisas. Mas a pesquisa final ela vai demorar um ano, e as coisas podem ir sendo publicadas e alguns conhecimentos adquiridos antes, mas o momento inteiro da pesquisa é um ano. Sim. Deixa eu trazer uma outra informação da presidente da Fiocruz, da Nízia Trindade. Ela disse que a estimativa é que a vacinação comece em março. Lembrando que a Fiocruz está trabalhando com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca na produção dessa vacina. E daí ela diz também que não vai haver uma aplicação em massa dessa vacina. Terá que haver algum critério de priorização, diz ela, mas isso ainda não foi definido. A gente pode tentar entender quais seriam esses critérios, Karina, assim, fazendo um comparativo, inclusive, com outras vacinas, não sei? Uhum.
Sim, eu acho que dá para ver o que a gente já tem colocado de grupos de risco maior, como a doença tem se comportado, ainda que não em total profundidade. Mas o que eu entendo? Que inicialmente esses grupos prioritários serão os profissionais de saúde, porque são as pessoas que estão à frente cuidando dos outros e são também os maiores vetores de infecção. Você imagina que um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, ele trabalha em mais de um hospital, então ele atende uma pessoa infectada aqui, vai para o outro, é muito importante que essa pessoa não seja um condutor, né? Alguém que ajude a disseminar a doença. Então, os profissionais de saúde também, porque estão expostos a cargas maiores, a gente já viu aqui, né, algumas histórias de doenças mais graves, de óbito em profissionais de saúde, que são muito graves, por isso esse é um dos primeiros grupos prioritários, eu imagino. Entre eles também, eu acho que a questão dos idosos, os idosos devem entrar aí como um grupo de risco, um grupo prioritário inicial, porque morrem mais, né? E aí as outras questões, inclusive essa pesquisa, não acontece sozinho, né, Thalita? Mesmo nessa pesquisa que você mencionou antes, além deles estarem olhando como funciona a história natural da doença, eles estão testando novas coisas, novos testes mais tecnológicos que eles estão fazendo e tal. Então, é tudo um aprendizado. Agora, a Nízia é uma pessoa muito séria, né, por quem eu tenho muito respeito, e o que ela está apontando é isso. A gente está finalizando, eu sei porque tem várias pessoas que eu acompanho que estão como voluntários, né, em várias dessas vacinas aí, e eu sei que está fechando agora, por exemplo, a de Oxford e da AstraZeneca. Então, eles devem estar no momento de produzir algum resultado dessa fase 3, que não tem ainda, né? A gente tem os resultados iniciais da 1 e 2, aí por meados de novembro. Isso é o que a gente espera. Não dá para saber, porque a fase 3 só acaba quando ela cumpre ali os seus protocolos e tudo mais. Em finalizando isso e dando tudo certo, a expectativa da Nízia é que cheguem os primeiros em fevereiro, então em janeiro deve ser saindo essa publicação, sendo aceita, sendo validada e tal. Em janeiro deve ir para a própria Anvisa, poder validar também, né? Enfim, registrar como possível, e deve-se receber os primeiros insumos em janeiro, que são insumos internacionais para a continuidade da produção aqui no Brasil, no caso no Biomanguinhos, né? Que é da Fiocruz. E a expectativa deles é que eles tenham em fevereiro os primeiros 30 milhões de doses, que é isso que ela está dizendo. Então, serão distribuídos nesses grupos de risco. Depois disso, com esses insumos, haverá uma produção maior, então tem uma expectativa de um número maior aí entre, sei lá, março, abril, junho, julho, até meados do ano que vem e até o final do ano. Então, para a gente pensar em população vacinada, que isso esteja, né, distribuído de um jeito mais equitativo, como a gente já pensou e já conversou por aqui, acho que a gente tem que pensar segundo semestre, final do ano, porque mesmo essa quantidade de doses, ela não vai dar para todo mundo imediatamente, né? Então, não é assim, chegou a vacina, descobriu, está tudo certo, foi aprovada, e aquela fase 4, que eu acho que a gente já conversou um pouco, que é quando essa vacina é comercializada, ou seja, tudo que foi visto até agora, podem aparecer coisas novas quando você faz isso numa escala ainda maior e numa escala mundial, né? E a da AstraZeneca, inclusive, é a vacina que talvez seja em 2 doses, né? O que pode, inclusive, alongar esse processo de vacinação, né? Isso, porque vira metade, né? Porque você está falando de 110 milhões de doses, mas na verdade você está falando de 55 milhões de pessoas, porque ela tem sido aplicado, isso já foi publicado em alguns momentos, né? Que a resposta imune, a imunogenicidade dela é melhor a partir da segunda dose. Então, isso já tem sido falado nessa. Não obrigatoriamente todas as vacinas terão que ser assim. As tecnologias das vacinas, elas são muito diferentes, né, Thalita? E também como que ela vai funcionar em grupos diferentes, são coisas que estão sendo estudadas ainda, estão sendo vistas, a gente não sabe exatamente. Mas é o que você está dizendo, a gente não tem assim um monte de vacina suficiente para todo mundo, por isso que a gente sempre repete a importância da gente continuar respeitando aquilo que a gente tem de evidência, usar máscara, manter um distanciamento social possível, enfim. Além da vacina de Oxford, do laboratório AstraZeneca, tem também a Coronavac, que é a chinesa, e a Sputnik V, que é a russa. Eu não sei nem se é cedo para fazer esse tipo de questionamento, mas uma pessoa vai poder tomar mais de uma vacina
contra a Covid-19, porque vamos supor que algumas dessas vacinas sejam disponibilizadas particular, que você possa comprar de repente. Você vai poder tomar mais de uma vacina? Já se sabe algo a respeito disso, doutora? Veja, não dá para dizer isso ainda, porque essas vacinas elas estão nessas fases de estudo, né, Thalita? Agora, quando a gente fala de eficácia, a gente não sabe ainda como será a eficácia. Não quer dizer até que uma vacina que está ainda em fase 1 e 2 tem uma eficácia menor por isso, porque está mais atrás. Não, a tecnologia que vai determinar. Então, é essa fase 3 que, além de falar da segurança, vai falar da eficácia. Se a gente tem algumas vacinas de gripe, por exemplo, a gente tem uma eficácia aí algo em torno de 60%, 70%. Então, é uma eficácia que não é tão alta, mas que ajuda tanto a diminuir os casos, como também a gravidade da doença, o que é bem importante. Quando a gente diz que, a depender da tecnologia, isso vai precisar de mais de uma dose, também é possível que, ao combinar uma vacina com outra, isso seja melhor. Mas, como você falou, é muito precoce para saber disso. Não quer dizer que poderemos fazer mais de uma, a gente não sabe ainda, e nem que isso será proibido. Isso tudo depende dessas últimas fases, aí, né, da finalização da fase 3 de cada uma. E quando você olha a eficácia, você vai ver qual a melhor eficácia. Então, pode ser que uma vacina seja melhor para idoso e a outra seja melhor para criança, para adulto, para gente. Então, tudo isso faz parte desse processo. Então, como você mesmo disse no começo, eu acho que ainda é cedo para a gente ter até um documento da OPAS Brasil, que vem da OMS, que ele faz, depois eu até disponibilizo, se você quiser disponibilizar com as pessoas, é um documento público que vai falando qual é cada vacina, em que fase, quais são as tecnologias que ela tem, e dizendo exatamente isso que eu estou dizendo aqui, que ainda é cedo para a gente saber se vai poder usar mais de um imunizante na mesma pessoa. Vamos esperar, então, para ter essas informações com mais precisão. Deixa eu falar sobre cenário internacional. Quero repercutir com você Itália e Estados Unidos. Itália decretou novo toque de recolher, inclusive, em todo o país, em meio a essa segunda onda da Covid. A restrição vai ser das 10 da noite até 5 horas da manhã. Começa hoje, quinta-feira, e segue até o dia 3 de dezembro. E daí o curioso, doutor, é que o país registrou um recorde agora no sábado de novos infectados. Foram 31 mil, mais de 31 mil. E o recorde do pico anterior era de 6.500. O número de mortes continua também bem abaixo do registrado nessa primeira onda, que aconteceu entre março e abril. Foram 353 óbitos ontem, contra um pico de 919 registrados em 27 de março. O que significam esses números? A gente aprendeu a lidar melhor com a doença de fato, por isso menos pessoas morrem da Covid-19, mas ao mesmo tempo a gente tem um número muito maior de infectados, né? Na verdade, eu acho que temos duas questões aí, né, Thalita? A primeira questão o número tem a ver também com a testagem. Então, veja, se você não tem teste suficiente ou tem menos teste disponível, ou as pessoas ainda não identificam aquele sintoma como algo que ela tenha que buscar um serviço de saúde, fazer a testagem, né? Então, a primeira coisa é essa, a gente acredita que há mais testagem hoje do que houve naquele momento do pico lá para trás, em maio, né, mais ou menos. Que eu acho que é isso que você colocou, acho que foi maio, né? E essa é uma primeira questão. A segunda questão, ou seja, na verdade a diferença não deve ser entre 31 mil e 6 mil, essa diferença deve ser maior, né? Deve ter muito mais que não foram testados, então, sei lá, muito menos testes. A segunda questão que tem a ver com o que você está falando, tem a ver com o manejo clínico da doença, ou seja, algumas coisas hoje são sabidas, né? Hoje a gente já sabe qual o momento de internar, qual é o momento que você fica mais atento, quais são os sintomas que apontam de alguma forma para uma certa gravidade, quais são as pessoas que a gente tem que estar mais atentas. Tem medicamentos que já estão comprovados o seu uso, né? Por exemplo, a dexametasona, a heparina, que são quando a gente fala que é uma doença inflamatória ou tromboembolítica, ou seja, em algumas pessoas ela desenvolve uma coisa meio sindrômica. Também a questão, né, das sequelas para trás, ou seja, como é que você lida com ela. Então, hoje já... E também quais são os medicamentos que não funcionam, né? Porque em alguns momentos pessoas usaram medicamentos que hoje, como a hidroxicloroquina, que a gente ainda vê gente defendendo, a gente já sabe que não funciona. Então, é muito diferente esse momento do ponto de vista de manejo clínico, científico, com evidência, do que foi para lá. Eu acredito que são as duas questões. Temos menos mortes porque a gente sabe lidar melhor,
E eu acho que os números, essa diferença muito grande dos números, tem a ver com a questão das testagens e do reconhecimento do adoecimento. Porque se a gente pensa que 80% das pessoas, mais ou menos, têm a doença de forma leve ou com sintomas leves, muitas vezes as pessoas nem reconhecem, nem não reconheciam. Hoje as pessoas estão mais atentas e já vão fazer a testagem. Claro, faz todo sentido de fato. Agora eu queria trazer Estados Unidos com você, Karina, porque eu queria que você desse uma opinião sobre os impactos dessa eleição, da possível eleição de Joe Biden ali como próximo presidente dos Estados Unidos, no combate ao Covid-19. Porque a gente sabe que Trump é um negacionista, sempre negou essa doença, a gravidade dessa doença. Inclusive, teve um estudo que a gente deu na segunda-feira de que onde ele realizou comícios, aumentou muito o número de infectados. Parece que por conta dos comícios, 700 pessoas morreram. Então, já dá para fazer, já existe essa análise do impacto dessa política negacionista e dos comícios que ele fez na população ali norte-americana. Você acha que vai ter um impacto positivo a derrota de Trump no país, a eleição de Joe Biden? Dá para você opinar nesse sentido? Eu vou opinar pessoalmente, claro, né? Mas primeiro dizer exatamente isso que você está dizendo. É lógico que os espaços onde os comícios acontecem, há uma maior aglomeração, e essa maior aglomeração ela faz com que o vírus circule mais. Se esse tipo de comício tem a ver com uma pessoa que tem uma postura negacionista, ou seja, que não faz questão de usar máscara, que estimula, né, os seus seguidores a não usar máscara, é lógico que isso piora. Então, esse estudo que você apontou aí na segunda-feira, ele está corretíssimo. A gente costuma dizer que não tem aglomeração de esquerda ou de direita. Não é legal fazer aglomeração no momento de pandemia, a gente já conversou disso aqui também. Mas se você tem isso de um jeito mais cuidadoso, usando máscara, garantindo o distanciamento, o impacto disso será menor do que o impacto nos comícios como os que a gente viu o Trump fazendo. Além disso, eu acho que a postura negacionista e essa discussão que a gente tem feito da necropolítica, né, daquela política que diz assim, eu não me preocupo com os outros, eu não estou olhando essa história mais transindividual da doença, ou seja, que ao me cuidar, eu não estou cuidando só de mim, mas das pessoas que eu amo, ou das pessoas que eu não conheço, mas que são amores, familiares de alguém. Então, é claro que faz muita diferença, ao meu ver, o que é que vai acontecer em relação ao enfrentamento. Assim como eu acho que se no lugar de Bolsonaro a gente tiver um governante que reconheça que a pandemia existe, que ela precisa ser cuidada, mais que isso, para que as pessoas, quando a gente diz às pessoas para saírem menos de casa, eu tenho que fazer uma política econômica afirmativa. Você vê a Europa, tanto a Alemanha, agora que também tem toque de recolher, que também está ampliando, né, o isolamento, retomando alguns movimentos de lockdown, essa questão da noite, eles estão garantindo 80% dos salários das pessoas que, porventura, por conta disso, ficarem sem emprego. Então, faz muita diferença. Eu acredito que, independente de achar que a política americana, né, o Trump é infinitamente pior, e eu acho que o Biden traz uma situação melhor para a gente do ponto de vista de enfrentamento à pandemia, mas a gente tem que pensar também nos nossos países, assim, com mais desigualdade, ter uma política muito específica para a gente, pensar nisso, porque quando a gente olha isso, a gente tem certeza, inclusive acabou de sair um artigo meu, do ex-ministro do Arthur Quioro, também, que a gente fala um pouco da vulnerabilidade e da desigualdade social, impactando de um jeito muito importante a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. As pessoas com menos recursos, com menos dinheiro, né, as pessoas pretas, as pessoas, enfim, a desigualdade está colocada quando a gente olha a pandemia no nosso país. Então, acho que a política pública aqui tem que ser muito específica, olhando para a gente, né, como nós, e garantindo que o nosso SUS consiga fazer tudo isso. Não pode ter decreto que tente privatizar a unidade básica de saúde, que é o que nos faz coordenar cuidado, é por onde a gente vai distribuir, por exemplo, as vacinas, enfim. É tudo ligado, né, Thalita? É bem complexo. Importante toda a conversa que a gente tem, a gente voltar a exaltar a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, aqui no nosso país e para o nosso país. Obrigada, doutora Karina, por mais essa participação. Um beijo para você e até semana que vem. Obrigada, Thalita. Um beijo, até a próxima semana.